O meu entrevistado de hoje é Paulo Faber, que é gerente regional para Goiás da Toledo do Brasil. E nós vamos falar a respeito da funcionalidade e soluções das balanças de pesagem nas propriedades rurais. Paulo, prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Você que já é um veterano aqui da feira, da Tecnoshow, né? A Tecnoshow é uma feira que a gente participa aí, eu acho que, eu não vou dizer que são os 22 anos, mas acho que 21 anos. Quase que a gente na pegou trave. todas, exatamente. Então é um evento espetacular, consolidado, né, para o agronegócio aqui no estado. Você que conhece essa feira desde o início, que vivenciou o crescimento dela, como é que você vê essa feira hoje, principalmente num momento tão importante para Comigo, que é a comemoração dos 50 anos dela? Aí eu digo que é uma feira, como eu falei, consolidada. Hoje os produtores já não vão mais para outros eventos, eles estão fazendo seus negócios aqui na região, fortalecendo o nosso estado de Goiás. Cada vez mais uma feira que eu digo para você que só traz resultado ano após ano positivo. E sem falar na organização do evento, todo o conjunto da feira, estandes, pavimentação, organização total. Eu digo que é um evento fabuloso e entre um dos melhores do Brasil em matéria de feira do agronegócio. Com certeza, com certeza. Eu rodo essas feiras por aí, meu amigo. Olha, te falar, a régua da Comigo é muito alta. Exatamente. O nível de exigência é muito alto. Esse nome Toledo é conhecido já, né? Bem conhecido. Conta um pouco da empresa pra gente e conta um pouco da sua trajetória na Toledo. A Toledo do Brasil, ela foi fundada em 1959. Nós estamos, se não me engano, há 69 anos aqui no Brasil. Então, eu digo para você assim que é uma empresa que foi cada vez mais aperfeiçoando seus equipamentos, trazendo novas tecnologias, trabalha muito em cima de uma inovação, tanto para o mercado comercial, quanto para o mercado industrial e agrícola, que é o nosso agronegócio. Essa é uma feira direcionada exatamente à exposição para equipamentos do agronegócio. Eu estou na Toledo há 19 anos. Digo para você assim, uma empresa muito boa de se trabalhar, trabalha com uma seriedade muito importante para os clientes, porque traz segurança, traz confiança na responsabilidade do que ela comercializa. Então eu digo para você assim, o conjunto Toledo do Brasil, junto com o Tecnoshow Comigo, vamos dizer, uma parceria de sucesso. Balança é importante na propriedade rural? A balança, propriedade rural. Propriedade rural, no passado, eles falavam que tinha um pequeno, não sei o quê, e ainda existe, a gente sabe disso, mas ele é uma propriedade de negócio. Então, hoje, é uma empresa, literalmente. Então, como uma empresa, ela tem que ter controle. E controle, hoje, a gente fala que não tem como, numa propriedade rural, você não ter uma balança, entendeu? Para o pequeno, para o médio, para o grande. Lógico, cada um na sua proporção. Mas eu digo para você, hoje, uma balança para caminhão, que é um carro-chefe da empresa, balança rodoviária, que nós chamamos, ela é fundamental, porque toda a matéria-prima que você compra para você fazer o seu plantio, para você alimentar seu animal, o gado, a pecuária, você tem que ter controle. Você não cabe mais, a gente não está numa época só de confiar em nota fiscal. E com uma balança rodoviária, você controla tudo que entra na sua propriedade rural e tudo que é vendido, tudo que sai da propriedade rural. Você passa a ter o controle de tudo. Então a gente acredita hoje que balança dentro de uma propriedade rural é fundamental para o crescimento do seu negócio, para você ter a rastreabilidade de tudo que você comercializa, que você trabalha dentro dessa propriedade. Ela é uma peça da gestão, então? Uma peça da gestão, sem dúvida nenhuma. Tem muita tecnologia embarcada em balança? Porque assim, para a gente que é leigo, né, que está de fora, que olha, a gente olha, não, parece que é a mesma coisa ao longo dos anos. Sim. Aprimorou a tecnologia de balanças? Sim, a balança hoje, a Toledo do Brasil trabalha com a linha, por exemplo, falando da linha de balanças rodoviárias, a gente trabalha com a linha de células de carga digitais. Epa, peraí. Como é que chama? Célula de carga digitais. Então, o que significa isso? Quando a gente fala na década de 70, década de 80, se trabalhava com balanças eletrônicas, mas com células analógicas.
Certo. E o sinal digital, ele é um sinal mais forte, é um sinal mais seguro para a comunicação eletrônica. Dessa forma, você acaba tendo menos custo de manutenção, menos incerteza na sua pesagem, trazendo um resultado mais correto para as suas contabilidades. Então a gente fala assim, hoje com a célula de carga digital da Toledo do Brasil, você consegue ter uma balança precisa, com menos custo de manutenção, com menos custo de erros, variações. Porque na década de 70, 80, a balança, se a gente falar um pouco de histórico, ela era mecânica, ela passou para eletrônica na década de 60, 70, analógica, e na década de 90, a Toledo do Brasil já entrou com a célula digital. Hoje nós estamos na terceira versão de célula digital. Então a gente aperfeiçoou essa comunicação. E para te dar um comparativo, porque a comunicação eletrônica digital, ela entrou para vários segmentos. Televisão. Televisão, nós não temos mais aquela televisão analógica. Hoje a maioria, quase 100%, é digital. Os celulares, começou analógico, tinha aquela chiadeira. Hoje você tem uma comunicação mais precisa com o celular. Menos barulho, menos ruído. Isso é uma comunicação digital. Então, com a comunicação digital, você acaba tendo mais qualidade na sua imagem, mais qualidade no seu som, mais certeza na sua pesagem, mais segurança do número que você tem realmente em cima de uma pesagem de um veículo. Existem, não sei se existem várias marcas de balanço no mercado? Sim, existe. Existe um bocado de marca aí, entendeu? Que trabalha com algumas tecnologias e que estão aí atuando. O mercado é extenso, nós temos muito concorrente. E ainda tem as balanças que vêm de outros países aí. Tem algumas que vêm de fora. O que a balança da Toledo do Brasil tem de diferencial que você fala assim, olha, isso aqui é o que compensa o produtor investir numa balança da Toledo do Brasil? Eu digo que fora a comunicação digital que vem da própria célula, porque é um equipamento totalmente eletrônico, então essa comunicação vem da célula de carga, a gente tem toda a parte estrutural do equipamento, a gente tem o pós-venda. O que a gente chama do pós-venda? Porque quando a gente fala de uma balança, por exemplo, de caminhão, a gente está falando de um equipamento que tem vida útil aproximadamente de 15, 20 anos. Quando você fala de um produto de 20 anos, você tem que ter uma assistência. Você tem que ter uma assistência técnica presente, um pós-venda. E a Toledo do Brasil, ela tem 24 filiais no Brasil. Uma aqui em Goiânia, em Goiás, e que atua aqui no pós-venda. Eu tenho 20 técnicos espalhados aqui dentro do estado de Goiás, exatamente dando toda a assessoria de pós-venda no cliente, para efeito de uma calibração que venha a surgir, uma manutenção, porque é um equipamento para durar 20 anos, você tem que fazer uma manutenção. Tem que ter uma peça de reposição. Tem que ter uma peça de reposição, nós temos estoque em Goiânia de peça de reposição. Então a gente trabalha junto com os clientes, comigo, é uma grande parceira nessa parte, entendeu? A gente tem contratos de manutenções com eles, tudo, trabalhamos juntos há muitos anos. Então a gente diz assim que hoje a balança, ela tem, o Toledo do Brasil, ela tem esse diferencial. Além de trabalhar com a tecnologia, ela trabalha também com pós-venda. Ela é atuante no pós-venda. E pós-venda de fábrica. Então nós somos os responsáveis amanhã por atender o próprio cliente que a gente vende o equipamento. Nós não terceirizamos, né? Porque nós temos muitos concorrentes e sabemos que muitos não têm, às vezes, a estrutura que a Toledo tem e não consegue, às vezes, aí nomeia terceiros para essa manutenção nos equipamentos. Dá para mensurar o prejuízo que o produtor rural tem com uma balança quebrada na propriedade? Pois é, a gente é um tema até difícil, mas assim, fácil de se mensurar, porque quando a gente fala que o produtor rural, ele trabalha, vamos dizer assim, com uma balança rodoviária 4, 5 meses no ano. Os outros, ele trabalha, a balança fica mais, não trabalha tanto, né? Ele trabalha, vamos dizer, no período de safra. Então, quando você tem a necessidade de usar a sua balança e ela tem um problema, problemas de umidade, água, que a gente sabe que muitos concorrentes não têm a qualidade, às vezes, que a Toledo tem, e quando chove, raio, manutenção, essas balanças aparecem, o problema, você não consegue. Então, quando você precisa dela, a gente sabe que muitos clientes
que não trabalham com a Toledo têm dor de cabeça. E é por isso que a Toledo tem esse diferencial. Porque além de ter assistência técnica presente, todo o equipamento é blindado. IP68, IP69, IP68, IP69, só para esclarecer, é uma normativa de invólucro, então não entra pó, não entra água, é um equipamento para ficar exposto ao tempo durante 15, 20 anos. Por isso a gente garante para o cliente da Toledo do Brasil maior segurança, maior precisão, e quando ele precisa do equipamento, o equipamento está lá, disponível para ele, funcionando a qualquer momento. Esse equipamento estragando na época da colheita, eu lembrei quando o gás de cozinha acaba, né? Só na hora do almoço da janta. É exatamente. A hora que você mais precisa, né? É exatamente. Esse é o problema. Quantas e quais soluções vocês trouxeram aqui para a feira? Aqui na feira a gente está com aproximadamente 9 balanças, né? A gente destaca, vamos falar principalmente aquelas que são para propriedade rural, a balança rodoviária, que ela tem, nós temos duas linhas, que seria a linha de balança rodoviária com plataforma metálica, que ele não precisa fazer a construção na civil de plataforma, e aquela que ele precisa fazer a construção civil na plataforma. Certo. E a linha de balança a granel, que é para o carregamento, exatamente aquelas propriedades rurais que tem armazenagem de grãos, que tem o silo expedidor, ele coloca uma balança no carregamento e essa balança já dosa quanto ele quer para expedir, né? Colocar no caminhão. Dessa forma ele tem o peso preciso para expedir o veículo e evita aquelas manobras de vai para a balança rodoviária, corrige peso, eu tenho que expedir 30, estava com 29 toneladas, então ele volta. Então ele já carrega no silo de expedição o peso correto e pode passar na balança rodoviária, que ela é a balança para emissão de uma nota fiscal. Por isso, o rigor em cima de uma balança rodoviária, ela é fiscalizada pelo órgão fiscalizador Inmetro, então você tem que ter o controle e trabalhar dentro da normativa do órgão fiscalizador. E aí você pode emitir uma nota fiscal sobre esse produto expedido. Bom, nossa prosa está muito aqui em cima da agricultura, mas e a pecuária? Pecuária é um carro-chefe nosso também. A gente tem aí a balança de gado, que é a Prix Rebanho. A gente está com ela aqui na feira. Ela tem algumas novidades nela. Aí é uma balança que cada vez mais fácil para o produtor trabalhar, para ele instalar. Ele é praticamente, você compra a balança, você faz a instalação. Lógico, se você precisar da Toledo, a Toledo vai estar presente, mas você faz a instalação. Hoje ela interage com o celular, aplicativos do celular. Então ele faz a pesagem lá, ele acompanha a engorda, a evolução do seu rebanho pelo celular, ele vai corrigindo, separando o animal de acordo com a evolução da engorda do animal. Então eu digo para você assim, a Prix Rebanho é uma balança que está, vamos dizer assim, com muito sucesso nessa área da pecuária, porque ela só vem melhorando. A gente trabalha com a linha de gados há muitos anos, mas as evoluções que vem trazendo a Toledo do Brasil, vamos dizer, o mercado está gostando muito. O setor de armazenagem tem tido um crescimento e uma evolução muito grande, até porque não para de crescer, né, a nossa produção agrícola. E o produtor rural, na medida do possível, ele vai fazendo seu armazém ali na propriedade. Qual a importância de uma boa balança para o produtor que tem um armazém na fazenda? Pois é, a gente bate em cima muito exatamente da precisão, da qualidade do pós-venda, como a gente já comentou. Mas a importância, ela é muito grande, porque a área de grãos, soja, né, a gente sabe que a soja subiu muito, ela tem um valor alto. Então, hoje, uma incerteza de uma pesagem pode trazer prejuízo para o produtor. Então, a gente sabe que no passado, às vezes, o cliente não tinha uma balança na propriedade, mesmo aqueles que não têm armazenamento. Ele tem silo-bolsa, por exemplo, mas ele não tinha balança na propriedade. E ele expedia o grão para fazer uma pesagem no vizinho, que tem uma balança, ou na indústria onde ele vai entregar o produto dele para armazenamento. Só que você tem a incerteza. Quando você tira da sua fazenda um produto sem saber o real peso dele, você está sujeito aos possíveis desvios, fraudes, erros que estão fora da sua propriedade. E com a balança na sua propriedade, você acaba trazendo essa segurança para o produtor rural. E por isso que a gente fala, é muito importante você imaginar um produtor rural tenha
um grau de incerteza de 1% em tudo que ele comercializa, a gente vai ver números altos lá na ponta. E quando a gente vê esses números altos, a gente vê a necessidade de ter uma balança na sua propriedade. Eu não vou levantar valores, porque a gente sabe que tem de médios, pequenos e grandes produtores. Então vale a pena a gente falar em percentual só para a gente avaliar e falar assim, poxa, compensa não ter uma balança? Porque a balança não é um produto com valor tão alto, entendeu? Uma armazenagem, um silo, a gente sabe que são investimentos de alguns milhões. E balança rodoviária não é, entendeu? Balança e sustentabilidade. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Eu acho que hoje que você não ter controle, a sua sustentabilidade do seu negócio fica mais complicada, né? Então, você precisa ter números na mão. Hoje em dia, ninguém é como a gente estava brincando, falando, o amador não está tendo muito espaço. Hoje você tem que ser profissional do que você faz. Então, você ter controle na sua propriedade rural é fundamental para a sustentabilidade do seu negócio. A Comigo escolheu o tema Gerações do Agro para essa edição da feira. Visualizando o quê? Visualizando as novas gerações, visualizando a sucessão, né, que a cada dia está mais presente, tanto na agricultura quanto na pecuária, né? E nós estamos numa época em que essas novas gerações, elas já nasceram com a tecnologia na mão, né? Exatamente. E nós estamos falando agora de inteligência artificial. Ou seja, nos próximos anos a coisa escala muito mais. Como é que a Toledo do Brasil está se preparando para isso, para esse momento? A Toledo ela está vivenciando isso, né? Porque os nossos clientes, a gente está percebendo essa sucessão em andamento, né? Os filhos dos proprietários, clientes tradicionais que estão em fase de ampliação, a gente hoje está lidando com eles, né? E eles têm muita facilidade com tecnologia, eles nasceram na era da tecnologia. Então hoje, computador, celulares é meio básico, né, para eles. Sistemas, onde a gente no passado trabalhava com uma balança rodoviária, gerando um papel numa impressora. Hoje ninguém admite mais isso. Essa balança tem que comunicar com o seu sistema, de preferência balanças que tem um sistema de automação, que nós vendemos isso. Automação em que você não tem intervenção humana, então você faz pesagens automáticas, trazendo segurança para o processo. Então os jovens que estão aí atuando, né, nesse processo de sucessão, eles admiram muito isso, eles gostam disso, eles nasceram nessa era, né, da tecnologia, da evolução da tecnologia. Então está sendo muito, vamos dizer, gostoso ver isso, porque eles pedem eles cobram da empresa essa tecnologia, a evolução desse negócio. Paulo, bom demais, gostei. Eu agradeço a oportunidade de estar aí batendo um papo gostoso contigo, uma prosa boa, e estamos à disposição para o que aparecer aí para a gente conversar mais. E o legal é o seguinte, cada prosa que eu tenho aqui eu aprendo, porque eu não sabia de tanta coisa a respeito de balança, de tanta funcionalidade, de tanto tipo de balança diferente que existe, né? Porque isso passa despercebido no dia a dia da gente. E vir a uma feira como a Tecno Show Comigo é exatamente isso. É você aprender um pouco mais a cada dia de coisas que muitas vezes estão na frente da gente, mas a gente não percebe. Eu conversei aqui com o Paulo Faber, que é o gerente regional para o estado de Goiás, da Toledo do Brasil, e nós falamos a respeito da funcionalidade e das soluções das balanças de pesagem nas propriedades rurais. Aqui é o Agro e Prosa Podcast e você continua conosco aqui na Tecno Show Comigo 2025.